Olá, turma dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, vocês viram que eu postei lá uma aula relembrando aí, né, totalmente aquelas aulas que nós tivemos, justamente para a retomada de conteúdo. Então, assim, além daquela aula que a professora postou hoje pela manhã, eu vou postar essa aula de análise linguística, que é o último conteúdo que a gente tem para ver de análise linguística, do uso do porquê, né, dos porquês e do senão junto e senão separado. Então vamos lá para a nossa terceira videoaula de análise linguística, isso não contando com as aulas online, né? Quarto bimestre, uso dos porquês, senão e o senão separado. Vamos lá? Então me acompanhem, por favor. Então, a apostila de língua portuguesa, página 28 e 30, é onde está o uso dos porquês, e as páginas 62 e 63 com o uso, a explicação do uso do senão, ou junto ou senão separado. Então, gente, o uso dos porquês. Quando que eu utilizo o porquê separado e com acento? Separado e com acento. É sempre em final das frases interrogativas, seja ela direta ou indireta. O que significa isso, professora? Palavras interrogativas que terminam com o ponto de interrogação são palavras interrogativas diretas. Há também formas de se fazer uma pergunta em que eu não utilizo de forma direta, né, o uso do porquê, como é o exemplo, como está no exemplo a seguir. Não sei por que Joana saiu hoje. Tá vendo? Não sei por quê. É uma pergunta, porém não é uma pergunta direta, é uma pergunta, digamos assim, indireta, de forma, né, que se possível responderem, que respondam. Se não, né, fica sem a resposta aí, tá certo? E se eu fosse perguntar de forma direta essa mesma frase, eu falei, por que ela saiu, né, Joana saiu por quê? Aí eu tenho um sinal de interrogação. Então, o primeiro ali, o número 1, o porquê separado com acento, tem, né, é sempre usado no final de pergunta. O porquê junto com acento. O porquê junto com acento é quando ele é usado como um substantivo. Como assim, professora? Nós sabemos que todos os substantivos, eles devem ser seguidos de artigo definido. Por quê? Definido ou indefinido, porque ele é um determinante. Lembram disso? Determina gênero e número. Então, dessa forma, quando ele vem acompanhado com um determinante, ele é um substantivo, ou seja, é uma palavra substantivada. Então, veja, quando eu coloquei lá o uso dos porquês, estão prestando atenção? Ó, dos porquês. Veja que dos é preposição de mais artigo os. Então, se eu tenho um artigo acompanhando o porquê, desta forma, eu tenho, né, que acentuar e juntar esse porquê aí, tá bom? Porquê junto sem acento. Porquê junto sem acento é utilizado em frases que exprimem ideia de explicação ou de causa. É uma conjunção, tá? Então, veja um exemplo. Saiu porque seu carro não está na garagem. Veja, o motivo. Por que ele não saiu? Porque seu carro estava na garagem. Não estava na garagem. Saiu porque a chamaram na empresa. Qual foi a causa dela ter saído? Porque a chamaram na empresa. Então, desta forma, eu tenho, né, um porquê usado para resposta ou explicação, tá certo? No caso 4, porquê separado e sem acento, eu utilizo no início de frases interrogativas, seja ela também direta ou indireta. E neste caso, pode-se observar a palavra, né? Se eu conseguir trocar pela palavra motivo, né? Se ela estiver implícita aí, então, mais certeza ainda eu tenho do uso do porquê separado sem acento. Quer saber? Ó, por que você não foi? Ou seja, por que motivo você não foi? Entendem? Quando é possível a interpretação, a colocação implícita do motivo depois do porquê, eu tenho aí um porquê separado sem acento. Não sei por que motivo ela não foi. Neste caso, porquê separado sem acento. Então, prestem atenção para essa pirâmide aqui. O porquê junto com acento é quando expressa-se razão ou motivo.
O porquê junto, sem acento, afirmativa, explicativa ou causa e finalidade. E o porquê separado com acento, final de frase. E o porquê separado sem acento, questionamento sobre razão ou motivo. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa classificação aí. Se vocês não entenderam, né, e querem aí dar uma olhada na forma e tal, peguem seu caderno de atividades, na página 3 tem essa explicação, né, que eu acabei de dar para vocês. Vocês podem lá fazer a retomada, apesar que aqui tá bem explicadinho, tá bom? Qualquer coisa, é só entrar em contato. Então, vamos agora para o uso do senão junto ou senão separado. Então, senão junto é quando eu posso substituir esse senão por caso contrário. E o senão separado, né, é quando eu posso trocá-lo por caso não, ou seja, indica uma condição. Então, olha, seja simpática, caso contrário, paro de falar com você, entende? Veja que não, ó, não cabe o caso não. Seja simpática, caso não paro de falar com você, não tem sentido. Então, vocês entendem? Se eu tenho essa possibilidade de colocar, ao invés de senão junto, caso contrário, então, tá certinho. Se eu tiver dúvida se eu uso senão junto ou senão separado, eu faço justamente tiro essa prova dos 9 aí. Se não chover, haverá aula amanhã. Olha, é uma condição. Se não chover, eu vou para aula amanhã. Aliás, haverá aula amanhã. Agora, se chover, né? Se chover, não haverá. Estude bastante, senão ficará em recuperação. Estude bastante, caso contrário, ficará em recuperação. Sairemos à noite, senão atrapalhar o seu estudo. Sairemos à noite, caso contrário, atrapalhar... Não tem sentido, mas olha, sairemos à noite caso não atrapalhe o seu estudo. Entendem? Então, eu utilizo senão junto para quando eu posso trocá-lo, substituí-lo por caso contrário, e senão separado quando ele vem informando uma condição, ou seja, neste caso aí, né, eu posso até fazer um teste, olha, dada a condição, não tem como, caso não mesmo, caso não chova, haverá aula amanhã, tá bom? Eu posso fazer essa troca. Agora vamos para aqui uma tirinha aqui, ó, senão separado ou senão junto. Vai estudar, senão vou cancelar a sua mesada, né? Ó, vai estudar, caso contrário, vou cancelar a sua mesada. Senão vou ter mesada, ó, caso não tenha mesada, vou estudar um modo de ganhar dinheiro. Entendem? Então, vocês podem ver a aplicabilidade daquela regrinha que a professora acabou de explicar para vocês. Visto isso, vamos para, né, a perguntinha do fórum. Eu quero sua opinião, responda lá. Ao seu ver, por que não há apenas uma forma do uso dos porquês? Ao que, olha bem, presta atenção. Ao que você atribuiria o uso de 4 formas diferentes de porquês? Eu quero saber sua resposta. Me ajudem lá. Na próxima, quando eu estiver fazendo a retomada de conteúdo aí do 4º trimestre, eu vou dar a resposta aí para vocês, tá bom? Ou senão eu coloco quem for respondendo, eu vou colocando no fórum. Beijo, fiquem com Deus, tá? Não esqueçam de fazer as atividades, porque a cada final de videoaula há uma atividade sobre ela proposta no Produção Acadêmica. E a atividade que está lá é realizar as atividades das páginas 30, 62 e 63 da apostila 4 de língua portuguesa. Desta forma, terminamos o conteúdo de análise linguística do 4º trimestre. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Beijos, turma!